Mais uma live do CMBSU. A gente vai continuar o nosso projeto aqui de estudar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo, sem pular nada, sem pressa, né? A gente vai entrar em cada parte interessante, cada questão interessante que tem em cada capítulo, em cada livro. Então a ideia é fazer um estudo aprofundado como se fosse uma Bíblia comentada mesmo, aí com o nosso pastor e amigo o Matheus Rett, que daqui a pouco vai estar se juntando a nós aqui também. E a ideia é que esse estudo aqui seja, enquanto ele está sendo ao vivo aqui, interativo, então você pode lançar suas perguntas aí no chat sobre os textos que a gente for discutindo, né? Participar da discussão com a gente. E a ideia é a gente ir cobrindo hoje do Gênesis capítulo 20 em diante. Então a gente vem cobrindo ali, já cobrimos os primeiros 19 capítulos da Bíblia. Falamos lá da criação, se a criação é literal ou não. Falamos sobre a queda, falamos sobre Caim e Abel, falamos sobre o dilúvio, sobre os Nefilim, sobre essa coisa dos anjos terem tido relações com as mulheres humanas. Falamos sobre a Torre de Babel, falamos sobre Abraão, que é o que a gente está falando agora. Então a gente cobriu vários tópicos. Então elas estão todas gravadas lá. É só procurar ali Gênesis em algum desses nossos das suas mídias você vai encontrar. E hoje a gente vai para a próxima. Aí o Matheus está aí com a gente já. Bom dia. Então tá, bom dia, Matheus. Hatch. Prontos aí para a gente começar. Dia. Continuar. Ali Pires. Pronto, prontíssimo. Então a gente tinha parado, Matheus, em Gênesis 19, no nosso último bate-papo. E agora a gente vai continuar em Gênesis capítulo 20. E aí a gente começa de Gênesis capítulo 20 com uma história interessante, porque a princípio parece Abraão repetindo seus mesmos erros do passado, né? Então, lá atrás ele já tinha ido no Egito, né, falava aquela meia-verdade de que a Sara era irmã dele para evitar que os caras matassem ele e tomassem ela por esposa. Agora, numa outra situação, em outra terra, tem Abimeleque, que acontece a mesma coisa, né? Ele combina com Sara para dizer que é meia irmã e o cara, né, pega a Sara para si, Deus lá dá um sonho para ele mostrando que não era para fazer, que Abraão era profeta, e Abimeleque até questiona Abraão depois assim, cara, o que que tu fez comigo? Por que que tu não me contou a verdade? Tipo, tava prestes a fazer uma burrada por tua causa. Então, o que que isso nos mostra aí o que que esse capítulo, essa história aí nos mostra sobre erros reiterados, o que que Abraão tem, que questão tem aí com Abraão, como é que Deus lida com isso? A gente, a gente vai vendo, para mim, uma das coisas que mostra que a Bíblia não é uma história inventada, né? Não é um faz de contas. É que você vai vendo coisas inusitadas assim, que principalmente quando a gente olha de fora, a gente começa a se questionar assim também. De novo, o cara vai fazer isso, mas não aprendeu com o erro, né? Mas não aprendeu, primeiro, a confiar em Deus. Segundo, que essa estratégia é ruim, que essa estratégia não funciona para você resolver os seus problemas, né? E eh, daquele momento para esse aqui passaram-se anos, né? Isso aqui não aconteceu de um dia para o outro, de um mês para o outro. Foram muitos anos que passaram até acontecer esse fato aqui. Mas mostra a nossa humanidade, né? A Bíblia está tentando nos alertar para essa situação de que a gente falha repetidamente, né? Então, o Abraão chega lá, é um outro povo agora, e de certa forma ele se sente ameaçado, e mostra essa coisa que o nosso cérebro tem de recorrer quando a gente sente medo, quando a gente sai da racionalidade por alguma situação, a tentar recorrer rápido para o comportamento padrão que a gente habitualmente tem, né? É onde a gente vê, às vezes, pessoas, por exemplo, que mentem, né? Que são mentirosas. Aí você vê a pessoa vai lá, ela aprende,
ela é pega na mentira dela, ela passa vergonha por conta daquilo, ela sabe que Deus não se agrada daquilo ali. Mas aí daqui a pouco passa um tempo, ela tá apertada de novo e a resposta imediata do cérebro é a mentira, né? Então a gente vê como que alguns comportamentos errados, eles não são simplesmente decisões racionais tomadas no momento, são hábitos padrão que se a gente não cria um caminho para poder romper com esses hábitos padrão, toda vez que aquilo acontecer, uma situação assim acontecer, aquele hábito volta, aquele pecado volta, e é o que eu costumo chamar aqui na igreja dos pecados de estimação, né? Todo mundo peca mais ou menos as mesmas 4 ou 5 coisas quase que a vida inteira. É muito raro alguém cometer um pecado inédito, né? Normalmente a pessoa tem aqueles pecados que são os que ela fica girando em torno deles anos, às vezes a vida inteira, porque eles enraizam, né? Então é muito difícil uma pessoa que, sei lá, nunca roubou lá com 50 anos de idade virar um ladrão contumaz. Ele pode até, um dia aproveitar uma oportunidade de roubar, bate a consciência, o peso na consciência, e aí ele, nunca mais vou fazer isso aqui. Mas uma pessoa que sempre mentiu, dificilmente tem peso na consciência quando mente, porque aquilo já enraizou, né? Então essas histórias mostram isso para nós, traz essa perspectiva para nós, a necessidade da gente desenraizar determinados pecados para a gente se livrar desses de estimação aqui. Interessante isso. A gente olha esse personagem bíblico e pensa assim, nossa, que idiota, deveria ser óbvio para ele que isso é errado, mas se a gente for olhar por outro lado, nossa vida, por analogia, a gente faz as mesmas coisas, né? Uhum, E uhum. aí a gente avançando, Matheus, a gente vai para o capítulo 21, e aí o capítulo 21 de Gênesis começa com: E Adonai lembrou-se de Sara, como tinha dito, e Adonai fez por Sara o que lhe prometeu. Sara engravidou e deu à luz um filho. E aí continua lá contando que o Isaac nasceu, né? O nome dele ficou Riso, né? Tanto acho que pela alegria quanto pelo aquele momento lá atrás que ela riu da promessa. E aí ficaram muito felizes, deu um banquete, só que é, Sara viu, no capítulo 9, viu o filho de Agar, a egípcia, a quem Agar dera a luz para Abraão, zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: livre-se dessa escrava e de seu filho. Não permitirei que o filho dela seja herdeiro com meu filho Isaque. E aí Abraão fica muito triste, e Deus vem falar com ele e meio que corrobora ali aparentemente corrobora o que Sara falou, fala assim, não, faz que nem Sara falou mesmo. Manda o guri, a escrava embora, que parece meio cruel assim à primeira vista. Mas depois a gente vê que Deus vai lá e cuida de Agar e do filho dela no deserto quando ela estava meio desamparada. Mas o que essa história nos mostra aí sobre a dinâmica entre Abraão e Sara e Deus, né? Nessa questão de o filho da promessa e o outro filho da escrava, o que faz agora e quem tá certo nessa história toda. Eu acho que tem várias camadas assim nessa história aqui. Primeiro pegando da mais superficial para a gente ir para mais profunda. Primeiro é que os nossos erros, os nossos pecados, eles muitas vezes têm consequências, né? Então, Abraão não confiou em Deus, Abraão resolveu aceitar ali a sugestão de Sara em relação a Agar, tem um filho e agora ele vai ter que se separar desse filho, né? Ele vai ter que conviver o resto da vida longe desse menino. Isso afeta a Agar, isso afeta o Ismael, mas isso também afeta Sara, né? A Sara vai ter que conviver com esse desgosto, com essa situação na vida dela. Então, eu acho que a primeira camada mais superficial é essa. A segunda, nossos pecados, nossos erros, eles têm um impacto na vida de outras pessoas. Então, quando a gente toma uma decisão errada, não é só a gente que sofre com aquela decisão errada. As pessoas que dependem de nós, que de alguma maneira se relacionam conosco à nossa volta, também são impactados por aquela situação. Então, você vê que Ismael, que não pede para nascer,
passa por esse impacto e agora ele passa por esses problemas aqui. Agar, que era uma serva que não tinha escolha, ela passa por essa situação. Nossos erros e decisões impactam a vida de outras pessoas. A terceira camada dessa história é que Deus, ele lida com a injustiça do mundo a partir do que é o melhor que pode ser feito. Nessa situação, nesse cenário aqui, não tem como a justiça se estabelecer. É uma história que mostra um cenário de injustiça, onde uma mulher e uma criança que não tem culpa agora vão precisar pagar e arcar pelos erros do pai e da senhora e etc. E Deus, ele entende todo o cenário que está posto, e muitas vezes a gente tenta lidar com duas realidades, com a realidade do mundo imperfeito, tentando aplicar justiça nesse mundo imperfeito. Deus olha para essa realidade e ele entende assim, não tem como ter um cenário maravilhoso mais, porque o pecado entrou. E quando o pecado entra, o pecado destrói, deixa sequelas, etc. Então, Deus, ele vai emendar o problema a partir do problema, a partir de onde o problema está. Então, ele fala para Abraão mandar o menino embora, o Abraão sofre com isso, Sara vai parar de pegar no pé dele ali e criar caso por conta da situação. Deus garante o cuidado com o menino, ele aparece lá para Agar e falou para Abraão também, olha, eu tenho um compromisso com ele, né? Mas não é no contexto, talvez, aonde o menino gostaria de viver, que é com o pai, né? Com a mãe, que é uma família estável, que era poder continuar peregrinando junto com Abraão ali, aonde Abraão estava e etc. Então, a partir do problema, Deus vai desenvolver uma solução que não necessariamente conserta o problema e resolve o problema. Ele é a partir do problema que mostra para nós essa circunstância de que nós vivemos em um mundo que é injusto. Então, muitas vezes, fazer justiça no mundo injusto é pior do que a gente fazer o melhor possível a partir da injustiça e tentar criar um cenário em que aquela injustiça possa, de alguma maneira, ser remediada. Entendi. Então, em situações não ideais, nem sempre a solução ideal pode ser implementada. Aham. E daí a gente vai avançando na história e a gente tem uma troca que acontece ali entre Abraão e Abimeleque, de novo, sobre girando em torno de um poço ali que a galera do Abimeleque, que é o governante local ali, estava fazendo, pegando o poço que Abraão tinha feito. Ele reclama para Abimeleque, o Abimeleque fala que eu nem sabia que estava acontecendo isso. Então vamos fazer um acordo aqui que esse poço aqui fui eu que fiz, tu vai reconhecer isso, beleza? E aí eles fazem lá uma espécie de acordo. Qual a relevância dessa história? O que está por trás aqui? Por que que eles, né, colocam isso no meio da narrativa? Tem alguma coisa interessante para a gente explorar sobre essa questão do poço ali, do pacto com Abimeleque? Aqui vai desenvolvendo as primeiras fronteiras, né? Abraão agora ele está, de certa forma, tendo reconhecido o seu status de ele não é simplesmente um estrangeiro que peregrina por aqui, ele já é um dos habitantes da terra em uma perspectiva estatal. Então, aquilo que Deus falou que ia fazer dele uma nação começa a tomar alguns contornos aqui e entra naquela coisa que a gente vê muito repetido na Bíblia das profecias que se cumprem parcialmente num tempo imediato para ter o seu cumprimento pleno no tempo futuro, até para poder confirmar que, ó, essa profecia aqui ela vai se cumprir plenamente, então é como se, sei lá, se tivesse um gostinho dessa profecia, né? Na teologia é chamado de o já e ainda não, né? A profecia já cumpriu, mas ainda não cumpriu plenamente. Então aqui a gente começa a ter essa situação. Então, por exemplo, Berseba, no final das contas, vai ser a cidade onde Abraão está enterrado. Né? Até hoje, se for lá em Berseba, tem o túmulo de Abraão lá. Você pode visitar o poço de Abraão, você pode é, 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 estar
perto, presente nesse lugar, que faz parte da terra de Israel hoje. Agora, o status de Abraão está mudando, a maneira como o povo e os filisteus, que são nações, né, são 5 cidades-estados que compõem uma nação, eles estão reconhecendo que esse cara aqui não é só um forasteiro, um viajante, um dono de fazenda aqui. Ele é outro povo, está sendo formado esse outro povo. E aí a gente tem essas primeiras nuances aqui. Então, quando Abraão depois compra a caverna de Macpela, aí no Gênesis 23, é a barrinha de progresso dessa apropriação, enraizamento dele na terra avançando também, nesse mesmo sentido. Uhum, uhum, uhum. Isso. A gente já vai chegar lá. Então, agora vamos para o Gênesis capítulo 22, e aí a gente chega nos momentos mais memoráveis da Bíblia inteira, que é quando Deus pede o sacrifício de Isaac, que até fica uma coisa bem dramático assim quando acontece, porque é o jeito que Deus pede isso para Abraão. Pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá, e você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. Tipo, ele nem só pede assim, leva teu filho lá e faz o sacrifício, ele enfatiza, pega aquele filho, aquele que tu acha que Deus está sendo cruel até com Abraão. Por que Deus faz um pedido tão radical assim para Abraão? E o pedido do sacrifício do filho não é nem uma coisa teologicamente errada, assim, que não combina com, sei lá, o caráter de Deus, o que ele pediria para um servo dele? Como é que a gente entende esse pedido? Uhum. Vou responder a pergunta do Natan ali antes. Ó, ele fez uma pergunta que tem a ver com o que a gente acabou de falar ali. Quais seriam as cidades que formam os filisteus? Era a cidade de Gaza, que hoje a gente vê aquela confusão que está acontecendo lá. A cidade de Ascalon, a cidade de Asdod, que fazem parte da terra de Israel hoje, atualmente, a cidade de Ecrom e a cidade de Gat. Então, essas são as cidades. Gat é aquela cidade que o Sansão arrancou o portão da cidade quando eles tentaram prender ele lá dentro. Então, essas 5 cidades, elas eram cidades-estado, porque os filisteus são povos que vieram ali da região que depois se tornou Chipre, Grécia, Macedônia, etc. Eles vieram daquela região, eles tinham essa forma de administrar, onde cada cidade tinha um rei que cuidava daquela cidade, mas as cidades formavam uma liga que, quando precisavam se defender de algum inimigo ou fortalecer alguma relação comercial, eles se uniam e fortaleciam aquela ação. Mais ou menos o que acontece com a Grécia, quando você tem Atenas e Esparta, que de vez em quando brigavam entre si, mas quando eles tinham e se defender, por exemplo, dos persas, aí eles se uniam, formavam uma liga e aí atacavam ou se defendiam daquele inimigo. Então, os filisteus adotavam esse mesmo tipo de organização sociopolítica. E o pessoal pode ficar à vontade de fazer pergunta, né, Rumenique, se eles quiserem, aí a gente vai responder. Falar, e podem comentando aí que o estudo é interativo. E vão com as suas Bíblias abertas aí também, acompanhando, lendo com a gente, conforme a gente vai comentando. Show. Gênesis 22, a gente tem também várias camadas de significados. A gente tem o momento em que Abraão ele vai consolidar a fé dele. Aquela discussão, por exemplo, que depois Paulo e Tiago vão não estabelecer diretamente um com o outro, mas estabelecer com seus interlocutores, quando eles vão falar sobre a fé. E aí você vai lá em Romanos capítulo 4 e Paulo fala assim, vê que Abraão não foi justificado por obras, mas pela fé, porque está escrito, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí depois Tiago vai escrever no capítulo 2 que Abraão foi justificado por fé, mas não por fé somente, né? Então, Tiago não era reformado, né? Ele não era do sola fides, né? Então, ele vai dizer que as obras operavam juntamente com a fé. E aí, Tiago vai usar essa história aqui para poder explicar o conceito de fé. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Quando a gente estuda a Bíblia,
no Antigo Testamento nós não temos normalmente conceitos. Então, não tem nenhuma parte do Antigo Testamento que você vai ler o conceito de graça, o conceito de fé, o conceito de santificação, o conceito de justificação. Não existem esses conceitos no Antigo Testamento, porque a mente do povo hebreu, ela é uma mente que aprende a partir de histórias. Histórias são contadas e essas histórias, elas ilustram as realidades ah, do mundo espiritual, da vida com Deus e etc. Então, exceto em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, não tem nenhuma passagem no Antigo Testamento nem que a palavra fé aparece. No entanto, o tempo inteiro a Bíblia está contando histórias que ilustram o que é fé, né? Então, por exemplo, essa história aqui, Tiago vai tentar mostrar essa perspectiva, ela vai ilustrar o que é uma fé completa. A fé, ela não parte da perspectiva de uma pessoa que acredita muito em alguma coisa, ou acredita forte em alguma coisa. Acreditar é um dos elementos que compõem a fé. A fé, ela existe, ela se consolida quando esse acreditar se transforma em atitudes práticas. Ela se concretiza no mundo real, no mundo físico, a partir de uma ação de obediência da pessoa a Deus em relação àquela circunstância. Então, quando o Paulo e Tiago estão discutindo lá na frente com os seus interlocutores a respeito de o que é fé, o que é salvação e etc., Paulo está tentando endereçar para pessoas que acreditavam que eles poderiam comprar a sua salvação. E Paulo está dizendo assim: não, você não pode comprar a sua salvação, você não pode agir de forma que você mereça a sua salvação. Você jamais vai merecer a sua salvação, porque ela é pela graça mediante a fé. E aí Paulo vai começar a era das conceituações, né? Até o livro de Atos não tem conceitos na Bíblia, a partir de Romanos começa a ter. Quando o Tiago vê o que as pessoas lendo o texto de Romanos e aprendendo ali com aqueles conceitos de Paulo em Gálatas, entenderam do que Paulo falou, ele fala assim: opa, as pessoas não entenderam o que é fé. Porque as pessoas começaram a olhar para a palavra fé, para o termo fé, como se ele fosse sinônimo de acreditar muito, acreditar forte, de seu coração tá cheio daquilo ali. E não é isso que a Bíblia apresenta como fé. A Bíblia apresenta como fé uma ação decorrente de uma crença. A soma disso é que é fé. Que a Bíblia vai usar no Antigo Testamento, muitas vezes, a palavra emuná para poder ilustrar isso aqui, que é traduzido por fidelidade. Tanto que lá em Gálatas, no capítulo 5, quando fala das obras da carne, do fruto do Espírito, quando chega na parte do fruto do Espírito e fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, e aí vem a próxima palavra. Algumas Bíblias traduzem por fé, mansidão e domínio próprio, algumas versões traduzem por fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por quê? O tradutor entendeu que, embora a palavra que vai ser usada ali em Gálatas é a palavra normalmente traduzida por fé, não faz sentido que o fruto do Espírito seja emular uma crença simplesmente na pessoa, já que todas aquelas coisas que estão sendo apresentadas como fruto do Espírito, elas são ações concretas no mundo real. Elas aparecem no mundo real. Então, eles resolvem usar o conceito do Antigo Testamento na hora que eles vão traduzir a palavra de Gálatas, capítulo 5, ali, para que as pessoas entendam o que Paulo está querendo dizer ali. O ideal era que isso tivesse sido feito em todos os outros momentos em que a palavra aparece no Novo Testamento, para que o pessoal pudesse hoje não fazer a mesma confusão que já se fazia naquela época em relação a essa questão. Então, essa história de Abraão sacrificando Isaac, ela tem essa camada de ilustrar para nós por que Abraão é o pai da fé. Por que Abraão é a referência de fé na Bíblia. Não é porque ele acreditava em Deus. Acreditar em Deus, todos os personagens do Antigo Testamento acreditavam em Deus. Agora, ele elevou
o nível de fidelidade dele, de obediência dele, a um patamar que isso sim é único na Bíblia, no Antigo Testamento. Por isso, então, ele passa a ser essa referência de fé aqui no capítulo 22. E aí, nós temos vários outros elementos que vão aparecer aqui. Um dos elementos é que Isaac ia ser sacrificado e é poupado, e um cordeiro é morto no lugar dele, no que depois se tornou a cidade de Jerusalém, né? No que vai virar o monte do templo, onde os sacrifícios vão acontecer, perto de onde Jesus foi crucificado. A gente tem o elemento de que o Isaac pergunta para o Abraão, né? Onde é que está o cordeiro, né? Eu tenho a lenha, tenho as coisas aqui para matar o bicho, não sei, mas cadê o bicho? E aí o Abraão fala assim: Deus proverá para si um cordeiro, né? Então já está prefigurando aquilo que Deus iria fazer com o envio de Jesus para poder ser esse cordeiro que está sendo prefiguradamente sacrificado nesse momento aqui no lugar do Isaac. Deus traz para Abraão um pouco da perspectiva do que ele, Deus, vai viver daqui a 2100 anos, quando Deus vai sacrificar o filho nesse local e vai até o final, porque não existe um cordeiro para substituir o sacrifício que Deus precisa fazer. Então, nós temos várias outras camadas de aprofundamento teológico que a gente pode fazer nesse capítulo 22. E aí, quando a gente olha o versículo 17, no 16, ele fala assim: ó, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, essa cidade é Jerusalém, que até aquele momento não pertencia ao Abraão, ao povo de Israel, vai trocar de mãos ao longo dos próximos 1000 anos, até que daqui a 1000 anos Davi invade a cidade, conquista a cidade, né? E a gente vê essa troca de mãos que Jerusalém passa, e frequentemente Deus está devolvendo Jerusalém para o povo de Israel, e a gente tem as profecias de Apocalipse que apontam para essa Jerusalém na mão do povo de Israel quando Jesus voltar também. Então, existe uma profecia sobre a cidade de Jerusalém, uma profecia sobre Jesus, uma profecia sobre salvação, uma ilustração clara a respeito do que é fé de verdade. Então, são vários elementos assim. Sim. Ali a Mari tem uma. Ou Mari, não sei, Mari e Arthur tem uma grande dúvida. Diz onde na Bíblia diz que Deus já havia separado Jesus como um sacrifício desde a criação do mundo. Esse texto, Mari, está lá em Apocalipse. Deixa eu ver se eu acho ele rapidinho aqui. Apocalipse 13, eu acho. 13:8. 13:8. Isso aí. Quando vai falar sobre a questão da besta lá, que diz que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Deus já tinha providenciado na eternidade esse sacrifício, embora o sacrifício se concretiza no tempo há 2000 anos atrás. Perfeito. E aí, quem tiver mais dúvidas pode ir lançando aqui. A Renata perguntou se a gente pode falar de um proto-evangelho nesse caso aí. Podemos, nós temos também o proto-evangelho, esse conceito de proto-evangelho ou de evangelho primitivo, ele começa em Gênesis 3,15, que é quando a primeira promessa de Deus de um resgate
pelo pecado e um primeiro sacrifício de animal acontece. Então, quando ele fala que ele vai mandar a semente da mulher, e esse proto-evangelho, esse evangelho primitivo, primevo, ele vai sendo desenvolvido ao longo do Antigo Testamento. Então, aqui a gente tem mais um desses elementos. Quando Jesus ele fala, quer ver lá em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, isso que é uma coisa interessante, porque a gente não usa isso mais, mas lá no versículo 44, Jesus ele reúne os discípulos dele depois de ter ressuscitado e fala que assim, ó, a seguir Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, inclusive, nos profetas e nos salmos. Então, é a forma como a Bíblia hebraica é dividida, que é a Torá, o Neviim e o Ketubim, que forma a Tanar, que são os nossos 39 livros do Antigo Testamento. Todo o evangelho ele está escrito no Antigo Testamento. Então, quando Jesus ele vem e ele vai vivendo o que nós chamamos dos quatro evangelhos, que são relatados para nós nos quatro evangelhos, nada mais é do que a materialização do que já estava explicado que iria acontecer. Por isso que o autor de Hebreus ele vai dizer para nós que todas as pessoas que são salvas na história da humanidade são salvas por crer em Jesus, né? Alguns porque criam que ele viria e viviam de acordo com isso, e essa crença parte desse evangelho que já era pregado no Antigo Testamento, e nós cremos que ele veio, porque ele materializou esse proto-evangelho no que nós chamamos hoje de evangelhos. Né? Então, todos os elementos da vida, do sacrifício de Jesus, etc., eles vão sendo constituídos no Antigo Testamento em passagens como essa, por exemplo. Perfeito. Pessoal, quem tiver mais perguntas, lança aí no chat, né? E quem puder aí já vai dando aqueles likes e coraçãozinhos e comentando alguma coisa, tipo, legal essa live e tal, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Outra pergunta aqui do Bruno. Anjo do Senhor era Jesus no Antigo Testamento, o anjo que impediu ali o Abraão de sacrificar Isaac, outra vez que aparece essa expressão, dá para identificar com Jesus? Sim, toda vez que a gente vê essa expressão, e a maioria das Bíblias já traduz com anjo com letra maiúscula, e Senhor com todas as letras maiúsculas, né, do jeito que o Bruno escreveu ali mesmo para nós, é uma referência direta a Jesus. Tanto que um dos versículos que é mais interessantes lá do Salmo, se não me engano, é o 34, que fala sobre o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Às vezes a gente entende aquilo ali como anjos que ficam nos acompanhando, né? E ali não, ali está falando especificamente de Jesus, né? Embora existam anjos, ali está falando que é Jesus pessoalmente que acampa ao nosso redor e nos livra e cuida de nós, que é o conceito que João vai entender lá em 1 João capítulo 5, quando ele fala que aquele que é nascido de Deus guarda aqueles que nasceram de Deus, que somos nós, e o maligno não lhes toca. Né? Então essa referência do anjo do Senhor é usada no Novo Testamento e identificando Jesus como sendo esse personagem ali já. Interessante. Então, Abraão é muito interessante, né? Ver toda essa história do capítulo 22. Abraão sempre tendo a fé, pressupondo que Deus ia achar uma forma de trazer Isaac de volta, né? Tipo, quando ele deixa os servos dele para trás, sai com Isaac, sabendo que ele ia ter que sacrificar Isaac, ele fala assim: nós vamos ali e já voltamos, né? Eu, Isaac, e Hebreus 11 vai dizer que o raciocínio por trás da cabeça de Abraão era: cara, se Deus prometeu que ele vai fazer a minha descendência de Isaac, ele vai cumprir. Se ele mandou sacrificar e ele prometeu isso, tipo, de alguma forma vai acontecer, nem que ele ressuscite Isaac, mas ele vai cumprir o que ele falou antes. Então era isso que estava na cabeça de Abraão. Acho interessante ver o livro de Hebreus trazendo um pouco do raciocínio que Abraão fazia, que é o raciocínio que a gente tem que ter em relação ao que Deus falou que vai acontecer, né? Então, de alguma forma vai acontecer. Mesmo que É pareça. interessante
E é interessante isso porque uma das discussões, inclusive, que existia na época de Jesus, dos saduceus, era que eles não criam em ressurreição, né? Mas o Abraão, que é a referência de fé, e eles criam no Pentateuco, criam na Torá, né? Abraão cria na ressurreição, né? Ele já, de alguma maneira, tinha desenvolvido na mente dele esse conceito de que Deus, ele poderia ressuscitar e, na perspectiva dele, ressuscitaria, se fosse o caso. E a prefiguração que isso traz para nós também da ressurreição de Jesus está presente ali. Então, quando Jesus fala, por exemplo, que a Bíblia diz que ele iria ressuscitar, você vai ter o texto lá de Isaías 53, que talvez é um texto um pouco mais explícito a respeito disso. Você tem o texto do Salmo 16:10, que também é um texto um pouco mais enfático a respeito disso, mas você tem isso presente aqui também, né? Que o que Abraão cria que aconteceria com o filho dele, aconteceu com o filho de Deus, quando o filho Deus deu o seu filho para poder ser sacrificado. Então, todos esses elementos eles vão se interconectando, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente chega no capítulo 23. Tem algumas genealogias aqui no versículo 20 do capítulo 22 em diante. Tem alguma coisa que eu queira comentar de relevante sobre elas ali? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Eu acho que aqui a gente tem aqui é a formação, lá no versículo 21, quando fala assim, Uso, primogênito, Bus, seu irmão Quemuel, pai de Arã. O Arã é porque, até eu usei esse texto para pregar, não esse aqui, mas um texto que fala sobre isso para pregar no domingo passado aqui na igreja. Por que que os sírios vão ser chamados também de arameus, né? Porque eles são descendentes desse cara aqui, que na época falavam aramaico, né? Então e aí houve já uma troca, né? O povo que mora ali hoje fala árabe e não são mais esses caras aqui. Já teve uma dizimação e assimilação desse povo aqui. Mas o povo que os sírios da época do Antigo Testamento eram diferentes dos sírios de hoje, né? Era um outro grupo étnico que ocupava aquele espaço ali. Uhum, eram os filhos de Arã. É. Pro capítulo 23, a formação de uma nação ali, então, no finalzinho do 22. Então, indo pro 23, a gente começa com a morte da Sara, que viveu 127 anos. Abraão chora por ela e vai atrás de um lugar para sepultar ela. E aí ele vai conversar com os filhos de Et para pegar lá uma terra que ele queria usar para sepultar Sara. E os caras oferecem para ele assim: não, capaz, a gente te dá de graça. E Abraão, não, eu quero pagar. Então, por que que ele não aceita de graça e quer pagar? E o que que isso significa, essa compra dessa terra, significa nessa narrativa do enraizamento de Abraão na terra prometida, como você estava falando no começo aqui do bate-papo? O Abraão ele tinha uma ética que a gente vê se manifestando na vida dele, que se a gente voltar lá no Gênesis, no capítulo 14, ele aparece aqui, ó, no versículo 23, ó, quando Abraão ele vai para a batalha contra os babilônios e recupera o pessoal de Sodoma e Gomorra. E aí o rei de Sodoma fala assim: não, me dá o povo de volta para a gente morar lá na cidade e tudo, e pode ficar com dinheiro. E aí o Abraão ele fala aqui no versículo 23, ó, juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então, essa ética é uma ética que a gente vê o Abraão mantendo ela durante toda a sua vida. Vai aparecer ela aqui de novo com os filhos de Et, né? Ele era um cara que ele não pegava nada, não ganhava nada, né? Ele não aceitava doações para não se comprometer de alguma forma com aqueles povos, com aquelas pessoas. Ele entendia que não, se Deus
vai me abençoar, Deus vai me abençoar a partir do meu trabalho, a partir daquilo que eu faço, que eu produzo, e, e a minha riqueza vai vir disso aqui. Então, isso aqui é um fator interessante, porque a cultura do povo judeu, ao longo da história, vai ser permeada por essa percepção daquilo que Abraão está trazendo aqui, de não ser um povo que mendiga, não ser um povo que vive de auxílios, não ser um povo que fica correndo atrás de ajuda, de ser um povo que não, cara, não importa onde a gente está, não importa o que acontece, a gente vai trabalhar, a gente vai produzir, a gente vai gerar a nossa própria riqueza, e é isso que a gente vai vendo acontecendo na história do povo judeu, inclusive quando o povo vai para a diáspora, seja a diáspora da Babilônia, seja a diáspora depois do Império Romano, os judeus na Idade Média, os judeus hoje que moram fora da terra de Israel, sempre existe na mente deles essa perspectiva de que Deus me abençoa, então eu trabalho para ter as coisas, eu não tenho que ficar indo atrás de programa do governo, de auxílio, de esmola, de ajuda. É uma ética que Abraão desenvolve e a gente vai ver ela se perpetuando culturalmente para o povo, né? Entendi. Tem um ethos judaico embrionário aqui nessa atitude de Abraão, já que o brasileiro podia aprender um pouco com isso, né? Seria o país ia prosperar muito se aprendesse. Muito mais. Então a gente passa para o capítulo 24, e aí Abraão estava ficando velho e se preocupou com o Isaac e ter que achar uma esposa para ele, né? Então ele chama lá um servo de confiança, faz até um gesto meio esquisito ali de bota a mão aqui embaixo da minha coxa e jura, que deve ter sido uma coisa cultural da época, e aí para jurar para ele não achar uma mulher pro Isaac na terra de Canaã, onde ele estava, mas voltar para a terra natal e achar uma mulher lá, né, digna, né, dentre os parentes dele lá da terra dele. E aí esse servo vai, se propõe no coração dele, assim, ora com Deus, assim, que ele queria fazer isso, ele ia chamar, botar um poço lá, e quem ele ia pedir água, e quem desse água para os camelos dele, ele ia dizer, não, essa é a mulher, né, que fez esse gesto de oferecer água para os camelos. Aí vem lá, Rebeca, e ela faz isso. E aí o cara vai lá, se hospeda na casa dessa mulher, que deu água pros camelos dele. Ele já aparece alguns personagens aí que vão aparecer mais tarde na Bíblia, como Labão. E aí ele conversa com a família dela, a Rebeca topa voltar com ele lá para casar com Isaac. Né? Ele apresenta aí lá as credenciais de ser da família, mostra que eles têm bastante dinheiro. E aí ela volta lá e conhece Isaac. E aí, a história termina até de um jeito que gera uma certa polêmica até hoje, que é a questão da consumação do casamento ali com Isaac e Rebeca, quando ela volta para a terra, vê Isaac, eles, né, se casam, assim, ele vê Isaac e fica um tempo da mãe dele e, né, vá com o consumo ali, o ato venéreo, né, uma forma formal de falar sobre isso. E aí eles só foram direto pra tenda, né? A pessoa fica perguntando, tá, mas e aí, o casamento e não sei o quê? E hoje, como é que a gente entende isso? Será que se a gente transar já consumou o casamento? Esse texto aí sempre gera esse tipo de polêmica, né? Ele só foi direto pra tenda. E aí diz que isso foi um consolo, né? Consolar pela morte da Sara, que tinha morrido. Então, acho até engraçado isso também. Então, o que que a gente fala sobre essa história toda, assim? Que nuances, que pontos interessantes tem pra gente comentar sobre essa história do casamento de Isaac e Rebeca? Uma nuance que a gente tem é a personalidade do Isaac aparecendo, né? O Isaac, ele é esse cara meio molengão, Vivo. assim, meio passivo, meio fleumático, né? Esse cara que não corre atrás das coisas, talvez porque os pais eram velhos, ele foi criado como se fosse criado por vó, né? E é coisa que os pais devem ter hiper protegido ele muito a vida inteira. Aí você vê ele tá com 40 anos de idade e não arranjou uma mulher para ele até hoje, né? Tá ali vivendo. Aí a mãe dele morre, ele tá com 40 anos de idade e para ele é um choque que a mãe morreu aos 127 anos de idade, né? Mas morreu tão nova, nem esperava que iria morrer e não sei o que. E você vê que ele tá
com aquele sentimento carregado, aquele sentimento, né, profundo da mãe ter morrido, né? E aí você vai avançando assim, você vai vendo essas características, né? Rebeca já é o oposto. Rebeca já é uma mulher decidida, é uma mulher firme, é uma mulher que o cara chegou lá para poder propor o casamento, ela falou: não, eu tô dentro. E aí perguntou para a família, não sei o que, ela não, bora, bora, e não sei o que, e já montou no camelo e vai. E a cena, a descrição da cena é uma descrição de uma mulher que ela não, eu quero ir para lá, vamos logo, vamos, agiliza, né? Decidida e tudo mais. E aí, quando eles chegam lá e consumam o casamento ali na tenda, a gente tem que observar algumas questões. Primeiro, a questão cultural da época, né? A partir do momento que o cara, o servo do Abraão, foi lá e, entre aspas, comprou a Rebeca, né? Que ele foi lá e buscou a Rebeca lá dos pais, lá, do pai dela e do irmão dela lá do Labão, e trouxe a Rebeca, ela já era propriedade do Isaac, né? Ela já pertencia ao Isaac. Então a gente tem que entender que naquela época os seres humanos, né, eles não eram todos livres, né? Existiam muitos que eram escravos por N razões, né? E mulheres na época não eram livres. Mulheres não tinham direitos livres, não tinham direitos iguais, não podia uma mulher falar assim: ah, não, vem cá, eu vou ser agora uma líder de uma tribo e vou desenvolver o trabalho aqui e vou montar meu próprio exército e vou não sei o quê. Isso não acontecia naquela época. A mulher, ela era sempre propriedade de alguém, né? Ou ela era propriedade do pai dela, e que exercia o que os romanos vão chamar depois de paterfamilias, do poder paterno de direcionar a família, ou ela era transferida para o poder do marido, e aí era uma transação comercial, literalmente, que acontecia naquela época, e aí o marido abraçava a responsabilidade que o pai até então tinha de cuidar, sustentar, prover, etc. e tal, né? Ou ela se tornava, quando o marido morria, ela ficava viúva, ela se tornava propriedade do filho mais velho, que tinha o dever de honrar o pai e a mãe, que é sustentar financeiramente e assumir as responsabilidades. Então, o casamento na época, ele não era é, é, uma coisa romântica como é hoje, de escolha de duas pessoas livres que se conhecem, etc. Isaac e Rebeca nunca tinham se visto na vida e está tudo bem. Então, esse contexto do que está aparecendo aqui e essa história quando eles vão para a tenda, eles já são marido e mulher, eles já estão casados, porque Rebeca já foi comprada, já houve o pagamento, já houve a negociação e Rebeca está lá. Um outro elemento que existe aqui nesse texto é que não é porque a Bíblia diz que uma coisa aconteceu que a Bíblia está validando aquilo como algo que tem que acontecer. A Bíblia simplesmente conta que aconteceu. Então, é a mesma coisa de eu olhar, por exemplo, a história lá de Amnon e Diná, a irmã do Absalão, que o Aminon vai lá, estupra ela e depois ela fala: não, agora casa comigo porque eu vou ficar com mais vergonha ainda, não sei o quê, e ele larga ela. E naquela época, o que ele deveria ter feito era casado com ela, era assumido a responsabilidade do ato que ele praticou. Isso, nos dias de hoje, é um absurdo. Né? O cara tinha que ser preso se ele fizesse um negócio desse. Então, não é o fato de a Bíblia dizer que as pessoas faziam esse tipo de coisa, que a Bíblia está dizendo que esse é o certo e a gente deveria fazer. A Bíblia está falando que acontecia essas coisas, né? E aí vem um terceiro elemento que você perguntou ali, se é que houve relação sexual, houve o casamento, né? Isso também não é verdade, senão não existiria na Bíblia o conceito de fornicação,
de impureza sexual, que é o sexo fora do casamento. Não existiria sexo entre solteiros fora do casamento mais, que toda vez que o solteiro transasse, ele viraria casado. E aí estaria legitimando aquela situação, né? Então a Bíblia ela diferencia o sexo fora do casamento para o casamento e o sexo dentro do casamento. Sexo não gera casamento automaticamente. Você precisa ter dentro do que a cultura determina para o que é um casamento, você precisa ter aqueles elementos formalizando para poder ser considerado como casamento. Perfeito, perfeito. Antes da gente ir pro capítulo 25, tem alguma outra questão no capítulo 24 que tu acha relevante Eu acho que esse aqui tá tranquilo, né? O Labão vai voltar a aparecer depois, né? Como o filho da Rebeca. Ele volta a ser um personagem aqui que aparece. A gente vê esse sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, que demora um pouco para consolidar, porque o Abraão manda voltar lá para trazer uma pessoa, depois Jacó vai para lá, né? tá? Abraão tinha medo de Isaac ir para lá e não voltar, porque quando tem a questão do juramento que você mencionou, o cara fala, o servo dele fala assim, não, deixa eu levar o Isaac junto, né? E porque pode ser que a moça não vai querer vir. E aí o Abraão, deixa eu tirar aqui, o telefone tá me tocando. E aí o Abraão fala assim, não, não, que vai que ele quer ficar lá, Já né? sabia que era Então, acomodado, é? já sabia que era meio acomodado, conhecia o filho. Sabia que ele era meio acomodado, ele pensou assim, vai chegar lá, vai ver a coisa confortável lá, não vai querer peregrinar aqui mais, né? Então a gente vai ver essa preocupação da Abraão com o Isaac, meio que sabendo que ele era um Enzo, né? Então, Esse, eu mesmo, boa. É, e Labão já parece como um cara meio espertão, assim, né? Ele aparece até na frente, assim, do patriarca da família na época, assim, conversando, lidando com a questão de Rebeca. Ele parecia ser um cara espertão, assim, né? Agilista. Labão era ligeiro, cara. Labão era, eu acho que na minha mente, o Labão é o estereótipo do que é esses árabes, esses turcos negociando, assim, que ele tá o tempo inteiro tentando te vender uma coisa e não tá entregando o que vendeu e aquela confusão, assim, de o cara bem balandrão mesmo, assim. É, o Isaac aí, o próprio, ó, comentando que no mundo islâmico os casamentos continuam seguindo essa tradição. Se tiver duas testemunhas masculinas e consentimento da mulher, que é opcional, já é considerado casado. Então é questão cultural de cada época. E Que é ela opcional, é boa, né? É. E É aí, isso aí. Gurizinho de apartamento, filhinho da mamãe. O Lobão era um carioca, o Isaac, patriarca dos cariocas. Se tem algum carioca assistindo a gente aí, é a opinião deles. Nós não nos brincadeira. responsabilizamos pelas opiniões dos usuários. Bom, um disclaimer. Então, pra gente encerrar, Mateus, no capítulo 25, o Abraão começa dizendo que Abraão tomou uma outra mulher chamada Quetura e ela deu luz para alguns filhos, o que é curioso, porque tu que tinha comentado na outra live que ele e Sara já estavam há um tempo sem ter relações, e agora ele casa com outra e tem uma penca de filho. Então, o que que acontece nessa dinâmica familiar e já pensando no desdobramento disso, o que que se vira desses filhos aqui com essa quietura, pensando na linhagem que tem Ismael, tem o filho da promessa, e esses outros filhos aqui são o quê? Viram quem? Que relevância eles têm? Aqui é aquilo que a gente tinha começado a comentar já na outra live, de que existia um problema no casamento do Abraão e da Sara, né? Sara, pelo que a Bíblia vai mostrando para nós, Sara era uma mulher muito difícil, assim, era uma mulher muito complexa, amargurada, talvez, pelo fato de ter sido estéril quase que a vida inteira, de ter enfrentado que para ele na época era uma vergonha muito grande, né? Se o que baixava a autoestima de uma mulher na época era isso, né? Era ser uma pessoa estéril. Então você vê que ela era uma mulher amargurada, era uma mulher briguenta, implicante, era uma debochada,
debochou até do próprio Deus, implicou com Agar. Ela não era uma pessoa legal, né? Isso fica muito claro ali na Bíblia, de que ela era fisicamente bonita, mas ela era uma pessoa ruim, né? A alma dela não era muito legal. E aí vem a reclamação dela, há 30 anos atrás disso aqui, de que o Abraão não rendia mais, né? De que Abraão já estava amortecido, não dava no couro na nossa linguagem atual, né? E é uma das críticas que ela faz ali de tipo assim, como é que eu vou ter filho? Abraão nem deitar comigo deita Chamou mais, Abraão de broche. né? Chamou Abraão de brocha, né? E aí, beleza, eles engravidam, etc e tal e tudo. Mas depois que a Sara morre, aí a gente vê que o Abraão estava bem vivo, né? Ele estava inteirão, assim, firmezão, casou com a novinha ali, né? A Quetura, que devia ser uma quentura ali para ele, né? E ele tem 6 filhos, né? Depois dessa situação. Um dos filhos do Abraão é o Midian, que vai ser aonde o Moisés vai se esconder durante 40 anos, quando ele sai do Egito, e da onde o Moisés vai tirar a esposa dele ali para poder construir a família dele, né? Então, o sogro de Moisés, o Jetro, era um sacerdote de Midian, e aí a gente vai ver que depois os midianitas vão implicar com o povo de Israel, por exemplo, lá na história do Gideão, né? Então, vira um país, vira um povo que tem algumas interações entre o povo de Israel e um desses filhos do Abraão, desses descendentes do Abraão aqui com a Quetura. Entendi, perfeito. E existe alguma questão aqui de relevante aqui entre, por exemplo, Abraão foi sepultado naquela mesma caverna que ele tinha comprado, e Isaac e Ismael sepultam eles juntos lá na caverna, né? Parece que eles não estão tão brigados assim. Tem alguma relevância nisso ou não tem alguma coisa para se comentar? Acho que não, porque tá de boa. Tá de Isso é boa? um fato, né? Eles não eram inimigos naquela época, né? Os povos vão se tornar inimigos posteriormente. Mas não havia um problema do Ismael com o Isaac. O problema era Sara, né? Sara era problemática. A gente vê que possivelmente depois que Sara morre, Abraão de alguma maneira restabelece o contato com Ismael, porque Ismael fica sabendo da morte do Abraão a tempo de ir lá sepultar o Abraão junto. Então provavelmente ele foi adoecendo, mandaram chamar ele e etc. E aí a coisa aconteceu, né? Então você vê que o problema era a Sara ali, como a Mari falou, em relação ao assunto anterior, mas em relação a esse assunto mesmo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Sara é uma matriarca, Sara é uma pessoa abençoada por Deus, Sara cumpre uma missão de Deus, é, mas era problemática, né? Então, de novo, os personagens bíblicos não são perfeitos. Os personagens bíblicos têm problemas, têm dilemas. A vida real, ela não é conto de fadas, né? A vida real, ela é complexa, ela tem uma série de nuances. Você vê a personalidade de Isaac aparece, a personalidade de Rebeca aparece, e a gente vai ver que a Rebeca era um Labão feminino, né? Porque ela também era meio picaretinha, meio enganadora, né? Ela engana o Isaac, depois a gente vai ver essa história lá com a questão do Jacó, prefere um filho do que outro e ajuda a passar a perna num filho, né? Para poder privilegiar o outro filho. Então você vai vendo que as dinâmicas familiares, elas eram tão complexas quanto hoje, né? Hoje aquilo que a gente falou, eu estava no final de semana lá no encontro dos pastores da Betânia, do Nacional lá em São Paulo, e a hora que eu falei um pouco sobre isso, até deu um espanto, assim, assustou muito alguns deles, né? Porque a gente maqueia muito as dinâmicas familiares, porque lê o texto lá de Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo que
o bispo, o presbítero, ele precisa cuidar bem da casa e etc, e etc. E aí, muitas vezes, a pessoa vai mascarando o seu relacionamento, casamento e etc., como se ele tivesse um casamento perfeito, maravilhoso, né? E todos os casamentos fossem assim e são assim, e todos os filhos são maravilhosos e etc. E às vezes o casamento dá para esconder um pouco mais, porque são dois adultos que estão mascarando coisas que estão acontecendo. Os filhos é mais difícil de esconder, porque o filho é autônomo, né? Então o filho ele pode do nada surtar, fazer um troço errado, aprontar, se desviar e etc. E a gente vê essas dinâmicas acontecendo nos casamentos e nos relacionamentos familiares bíblicos, né? As famílias bíblicas, elas são disfuncionais, elas são problemáticas, elas são complexas, elas têm diversas nuances, tais como as famílias de hoje, né? Um problema numa área, um problema na outra, uma dificuldade numa situação, uma dificuldade na outra. Então a Bíblia vai mostrando, ela não fica escondendo os seus personagens e problemas deles, justamente para nos ajudar, para a gente poder olhar para aquilo ali e pensar assim, cara, eu sou uma mulher, eu não posso ser que nem a Sara, né? Olha que desgraça que ela trouxe para a família dela. Eu sou um homem, cara, eu não posso ser que nem o Isaac, né? Eu preciso assumir aqui a responsabilidade, né? O Kenan, ele, como exemplo de pai, eu não posso ser que nem o Davi, né? Eu preciso cuidar da minha família, dos meus filhos, etc. Então, a Bíblia mostra para nós esses caras, mas ao mesmo tempo mostra a graça de Deus usando esse pessoal para poder avançar o reino, né? Eu vejo muita gente boa de verdade, que abandona o ministério, abandona a caminhada com Deus e etc., porque tem problemas familiares e começa a sentir culpa, se acha indigno e larga, né? E o reino de Deus sofre com isso. Então a gente tem muita coisa que daria para explorar e aprender aqui sobre essas questões familiares nos textos bíblicos. O Bruno comentou ali, casamento igual a união entre dois pecadores igual a tretas, né? Exatamente, exatamente. E eu acho legal que por trás disso que você está comentando tá um apelo para uma leitura mais realística da Bíblia, uma leitura mais humanizada, vamos dizer assim, da Bíblia, tentando trazer a humanidade e as emoções, os sentimentos, as situações reais que os personagens estavam vivendo. Às vezes a gente, ao ler a Bíblia, idealiza os personagens além do que o próprio texto queria que a gente fizesse, né? A gente perde essas nuances e depois aplica para nossa vida essa leitura idealizada, né? É. A gente não percebe as dificuldades, a gente não percebe os problemas que estão ali aparecendo e como eles lidam com aqueles problemas e como são os problemas que eu tenho. Então, e por isso é legal que agora, na sequência aqui, que a gente terminar essa live, para quem está assistindo ao vivo, a gente vai gravar um curso, vai começar a gravar um curso sobre isso, sobre fazer uma leitura mais, como fazer uma leitura mais, né, pegando essas nuances da Bíblia, assim, extraindo o que está ali de emoções dos personagens, das situações, como é que a gente aplica aquilo para nossa vida. Então, a gente está dando um spoilerzinho aí já de um curso que vai vir na sequência que a gente vai gravar hoje. Então, já vamos começar a sanar esse problema também. Quer dar alguma consideração final para a gente encerrar, Matheus? Acho que o Kenani deu para nós ali, ó, apesar dos desafios, avançar, né? Esse tem que ser a nossa meta, a perspectiva a respeito do reino de Deus, da vida, os propósitos de Deus para nós. Perfeito. Então, para a gente encerrar, quem gostou desse bate-papo, quer aprofundar mais, você pode fazer o nosso seminário, que durante 2 anos você vai ter aulas toda semana com o Matheus Rett, aprofundando tudo sobre Bíblia, podendo perguntar para ele suas dúvidas, tirar aquelas questões bíblicas, aprofundar questões que você não conhecia ainda, aprender não só sobre Bíblia, mas sobre liderança, sobre aconselhamento, sobre apologética e como resolver questões como evolução e criação, essa coisa toda, como falar e pregar bem, como dar estudos de grupo cultivo, tudo que você precisa saber
para ser um cristão maduro, capaz e um líder que é com ferramentas para conseguir liderar pessoas de forma efetiva. Então, quer fazer isso? Vai na nossa descrição aqui em algum lugar que você estiver assistindo isso no Spotify, no YouTube ou aqui no Instagram, você vai encontrar o link. Se quiser fazer um curso gratuito antes para ver como é que é, tem lá no nosso site vários cursos gratuitos, tem muito material no nosso YouTube, tem muitas lives, mais de 60 e poucas lives aí para você assistir até o momento. Então tem muito conteúdo aí para você consumir, então é um prazer para nós poder compartilhar esse conhecimento, né? E eu agradeço aqui pro Matheus também a disponibilidade dele de estar com a gente aqui mais uma vez. E a gente vai voltar de novo, sem ser na próxima semana, na outra terça-feira, para a gente continuar o nosso estudo da Bíblia toda. E vamos continuar a partir do capítulo 25 ali, que a gente pegou só a primeira metade. E a gente vai continuar seguindo daí. Então, brigadão, pessoal. Valeu, Matheus. Valeu, um abraço. E até a próxima.